Oi, gente, tudo bem? Boa noite para você que está nos assistindo ao vivo. Nós estamos aqui em mais um episódio do Henriquece e hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, o Eduardo Aguiar. Eu não vou me arriscar em falar todo o currículo dele, eu vou deixar que ele mesmo se apresente para você ter uma noção do currículo, tá bom? Então, Eduardo, muito prazer te receber aqui, é um prazer enorme e seja bem-vindo ao podcast Henriquece. O prazer é todo meu, Bruna. Boa tarde, bom dia, boa noite para você que está nos assistindo. A gente não sabe o horário, né? Mas é um prazer muito grande poder participar e receber o seu convite para participar do podcast Henriquece. A gente nos bastidores aqui, pessoal, conversava um pouquinho sobre empreendedorismo e a Bruna manda muito bem. Já vi aí que é uma empresária de sucesso. Isso muito me alegra, porque eu gosto muito desses cases de sucesso. Eu já tive algumas empresas, já quebrei outras empresas e já tive aí sucesso em empresas tanto online quanto empresas privadas. Então, para mim, é uma honra muito grande participar desses bate-papos que a gente pode contar um pouquinho sobre empreendedorismo. Eu vou te contar um segredo. Sério? Opa. Agora ou depois? Agora. O segredo é que eu fui fazer mestrado para basicamente aprender a importância de conversar, de trocar ideia. Sério? Sabe aquele ditado popular que a gente escuta, de que o inteligente aprende com o erro dos outros? Uhum. É verdade. E conversando a gente tem isso, a gente vê o que você fez de errado, a gente aprende com o seu erro e não erra. E quando a gente não erra, a gente economiza grana e tempo, né? Que são recursos aí valiosíssimos. Eu considero que o tempo ele é muito mais importante do que o próprio dinheiro. Porque com o tempo você faz o que você quer, né? Inclusive ganhar grana. Então aí um dos objetivos do empreendedorismo é o lucro. E a gente conversando e trocando experiências, a gente aprende a ganhar dinheiro. No final das contas é isso, né? Sim. E aí a gente mede o sucesso, a gente mede outros valores que são importantíssimos pra gente com os acertos que a gente tem. E às vezes a gente vai contando, a gente vai falando, nossa, olha que legal, eu vivenciei isso, eu vivenciei aquilo. E nossa, eu fiz isso, caí nessa onda aqui, deu super certo, deu super errado. Então a gente vai aprendendo. E hoje, Bruno, aos longos dos meus 34 anos, eu digo que eu já tive a oportunidade de aprender muito. Comecei aos 16 anos como empreendedor, tinha uma serralheria. E sabe como eu comprei? Serralheria? Foi seu primeiro empreendimento. Sim. E sabe como eu comprei a minha máquina de solda? Como? Opa! Hoje, né, eu sei muito bem o que era, mas na época eu me considerava um gênio. Se você me perguntasse com 16 anos, eu ia falar assim, eu vou ficar milionário, com certeza. Por quê? O que eu fiz, né? Abri uma serralheria, construí um galpão, que era um telhado, abri uma serralheria e fui batendo na porta de cada vizinho. Fui batendo na porta e falei, olha, né, eu tô abrindo uma serralheria, mas ainda falta a máquina de solda. Você pode me adiantar um trabalho? O que eu estava tentando? Eu estava tentando criar o que muita gente hoje chama da fidelização, que é quando a pessoa paga a mensalidade e usa o produto. Então eu falei assim, olha, e aí eu vou ficar à disposição, qualquer coisa que acontecer na sua cadeira, na sua mesa, no seu portão, eu vou estar aqui e vou soldar. Você pode me adiantar um dinheiro? Quanto é? Eu não sabia quanto era. Aí, né, na época, o salário mínimo era 400, 300 reais. Eu falei, não, 5 reais, 10 reais. E aí, com 120 reais, eu comprei a máquina de solda. Mas eu não sabia nada sobre aquele serviço, eu só sabia soldar. Uhum. Não sabia mais nada, não sabia de empreendimento, eu não sabia de nada. E aí eu não fui assim, eu fui percebendo que eu estava perdendo tempo. Então, aquela ajuda inicial foi muito mais pela sensibilidade que eu criei para gerar o meu próprio negócio. Então, os meus vizinhos, eles estavam mais me incentivando, porque, de fato, eu prestei serviço para muito poucos deles. Alguns assim, nossa, que legal, vai lá, toma. E eu estava arrasando. Então não deu muito certo, infelizmente, né? Passou aí 1, 2 anos, não deu muito certo, e então
Eu, com 18 anos, fui ser soldador numa empresa que se chama Max, é uma multinacional. E aí, lá, de fato, eu fui soldar muito. Soldava ali. Foi lá que você aprendeu. Foi lá que eu, de fato, aprendi a soldar. E então, com 19 anos, eu lembro que eu saía do serviço, né? Eu trabalhava no terceiro turno. E de manhãzinha eu fazia um curso de instrutor de autoescola. Porque o meu sonho, eu já sabia o que eu queria ser. E eu queria ser professor. Então, meu sonho era ser professor. E aí, eu queria algo que pudesse me tornar professor, porque eu, na época, estudava Direito. Então, eu queria ser professor de Direito, mas eu queria desenvolver a docência. E aí, eu fui para aquilo que era mais rápido, que era a autoescola. Você dirige? Dirijo. Tem carteira? Tenho. Você tem sua carteira? Já não tem. Opa, parabéns. Então, a carteira sua é A ou é B? É A e B. E aí você fez o cursinho, fez a prova, né? Fez as aulas teóricas e as aulas práticas. 3? Eu não sei se você dirige, não, Bruno. Eu dirijo sim. Mas dirige de Não, ofício ou dirige de... Mas pra me defender, eu fiquei muito nervosa. Eu não consegui me controlar. Porque então foi eu aprendi psicológico. a dirigir desde criança. Meu pai sempre me ensinou. É. Você sabia que são os piores alunos são aqueles que dirigem? Mas eu era boa. Porque... Ai, minha defesa. Porque os piores alunos são aqueles que dirigem por conta dos vícios. Sim. Eles têm os vícios de dirigir com uma mão só no volante, de de dirigir segurando a marcha. E são coisas que reprovam. Talvez você tenha reprovado pelo nervosismo e pelos seus vícios já de boa condutora. Pior que não foi, acredita? É? Eu reprovei porque eu realmente fiquei nervosa e deixei o carro morrer no final do percurso. E reprova. Daí eu reprovei. Poxa, daí depois foi pior ainda. Eu reprovei entrando na baliza, porque eu fiquei nervosa, consegui segurar a embreagem. Derrubou o cone. Daí eu acho que, se eu não me engano, na terceira não vez eu atropelou ninguém? Não, graças a Deus. Na terceira... Nunca, hein? Então, 3 é mágico. 3 sempre funciona. Na terceira vez sempre dá certo. E aí, né, com 19 anos, instrutor de autoescola, eu, empreendendo, comprei a autoescola. Você comprou a autoescola? Você entrou como professor? E comprei a autoescola. Mas como que foi esse processo de comprar a autoescola? Eu te explico, Eu tinha um carro, eu não tinha dinheiro não, tá? Comprei sem dinheiro. Eu tinha um carro, tinha um nome limpo e entendia já de empreendedorismo, porque após ter quebrado aos 16 anos, eu fui estudar empreendedorismo. E aí eu vi basicamente a essência do empreendedorismo. E aí eu falei assim, poxa, peraí. O empreendedorismo, basicamente, ele consiste em você pegar uma ideia e transformar aquilo em uma ação que vai te gerar um resultado. Qual é o resultado? Grana, ou, né, dentro do empreendedorismo. Tem hoje, muitas vezes, a gente está falando do terceiro setor, que são as empresas sem fins lucrativos, tem como empreender também. É você pegar uma ação, uma boa ideia, uma inovação e transformar em algum resultado. Eu falei, opa, peraí, eu sei empreender, eu vou empreender. E aí eu fui, vendi o carro, entrei num consórcio de banco, paguei uma linha de crédito, consegui uma grana, fui, comprei autoescola. Aos 19 anos eu tinha 4 carros e 4 motos. Já ia ali abalando, dando aula de manhã, de tarde e de noite. De manhã, de tarde, de noite. Mas era só você o professor ou tinha mais professor? Não, aí eu tinha cerca de 9 funcionários. Com 19 anos. Eu já tinha. De um carro e um sonho. E uma carta de crédito. E aí eu consegui 4 carros, porque a empresa tinha. E tinha também um monte de dívida, né? Isso é verdade. E aí eu trabalhei muito, foi um dos períodos que eu mais trabalhei. Hoje eu trabalho também mais de 14 horas por dia. Mas na época eu digo que eu dormia 4 horas. Eu tinha um quarto na autoescola, que eu tinha uma cama, um travesseiro, e eu dormia 4 horas porque eu dava a última aula e a primeira aula do dia. Então eu dava para você que é habilitada, né? Eu dava aula no CFCA, que são a parte teórica, e no CFCB. Então manhã, CFCA, à tarde CFCB, que era a prática de carro e moto, e à noite CFCA de novo, que é a parte teórica. E eu me amarro na teoria, eu gostava mais da teoria do que a prática. Então avancei e aí surgiu uma oportunidade de vender a autoescola, uma proposta ali recusável. E eu estava muito encantado com o direito. Então, depois de 2 anos, eu queria vivenciar o direito e eu vendi a autoescola e fui trabalhar de estagiário na prefeitura, na área jurídica, porque eu queria ter essa experiência. Então eu tinha, né, aí eu peguei uma grana, coloquei no bolso e falei assim, poxa, agora eu tô tranquilo, vou manter os meus gastos e vou focar nos estudos. Foi uma decisão muito acertada que eu tive.
Mas não tem jeito, né? Ariano é tudo descabeçado. Aí eu fui empreendendo ali dentro com as minhas coisas, no direito, e logo me tornei cargo de confiança. Aí fui ver, era chefe de gabinete. E aí me interessei pela política. E aí falei assim, nossa, fui. Mas olha, Deus é sensacional. E eu queria ser, né? E eu queria muito, olha a história. Eu queria muito ser professor universitário, professor de faculdade. Eu queria muito estar onde eu estou hoje. E aí eu automaticamente eu fui ali, poxa, legal, fui ser chefe de gabinete, era prefeita na época, de uma cidade aqui do lado. E aí, mandando muito bem, já voltando a ganhar grana e o direito ali, né, eu conciliando, e era um sonho que eu tinha, ser professor de direito. E aí fui trabalhar, e ela queria que eu fosse candidato. Na época, ela falou assim, não, você vai ser candidato. Eu falei assim, não quero, prefeito, eu gosto de trabalhar nos bastidores. Não, você vai ser candidato, que isso, você vai muito bem. Eu falei, não, prefeito, não quero, obrigado. Ela falou assim, era pra ser candidato a vereador. A vereador. Aí, apesar de eu gostar muito da área, eu não me sentia preparado ainda para disputar as eleições. E aí eu falei, prefeito, vamos fazer o seguinte, não vou não. Ela falou assim, se você não for, eu vou te exonerar. Exonerar é o nome que a gente chama pra mandar embora. Pé na bunda, vai com Deus, tchau, tchau. Exoneração. Bye. Aí vou te exonerar, Bruno. Exonerou. Cara, exonerou mesmo? Mesmo, fui pro olho da rua. Só que nessa hora, muito confiante, eu já tinha comprado carro, eu já tinha comprado terreno. E tinha o dinheiro ainda? Não, dinheiro foi com Deus, eu já não tinha eu já não tinha mais a grana, o dinheiro. E olha só como é que o empreendedorismo, e aí, pessoal, vocês prestem atenção. Por quanto você vendeu a autoescola? Na época era assim, coisa de 100 mil reais. Só que assim, era grana pra caramba. Porque hoje em dia esse dinheiro é quase nada, né? Quase nada, mas na época era tipo, era como se fosse 400 mil hoje. E aí, investi em carro, investi no outro, investi naquilo e tarará, e beleza, fui com Deus. Aí o que aconteceu? Ela me mandando embora, eu falei assim, poxa, e agora? Eu lembro que isso era em torno de 2016. E 2017... Você tinha 17 anos. Olha, que legal. Eu tinha 23, isso, 24. Aí, na época, em 2017 seriam as eleições. Eu vou, tá. E aí chegou o dono de uma faculdade lá do interior. E ele falou assim, pô, rapaz, vem trabalhar comigo. Eu falei assim, eu vou. Mas você me arruma um emprego na faculdade, que eu não sou formado ainda, mas eu vou me formar, e depois eu vou fazer pós-graduação, e depois eu vou fazer mestrado, e aí eu vou dar aula na sua instituição. Ele falou, tudo desse jeito. Não te conheço, você vai trabalhar, eu vou te pagar pra você trabalhar, e tarará, e tarará. Só que eu não tinha mais grana e eu tinha as mensalidades da faculdade. Então tá bom, beleza. Fui, trabalhei na política, na campanha. Fiz um trabalhão, Bruno. Você trabalhou com o quê nessa campanha? Com conseguir voto. Com apoio. Com bater na porta das casas das pessoas, com me apresentar, falar dos projetos do meu candidato, que era o professor. Para um candidato que era o dono da faculdade. Isso, na divulgação. E aí, beleza. O cara foi eleito mais votado da cidade e tudo mais. E o prefeito que assumiu, que era oposição na época, ele falou assim, não, cara, você vem trabalhar comigo, você vai ser diretor de esporte e tudo mais. Eu falei, poxa, legal, tô. Aí, olha só as portas abrindo e toda hora todo mundo tá te vendo. Você tá te vendo, né, um pouquinho de Racionais, tá vendo o carro que você dirige, tá vendo onde você trabalha, tá vendo o jeito que você fala, tá vendo o jeito que você se porta, o quanto você se compromete. Então, e naquela época eu não sabia disso tudo ainda. Então eu ficava fazendo porque já era perfil meu. Eu já tinha esse perfil trabalhador, já muito cedo já trabalhava. Então, assim, o que aconteceu? O prefeito falou assim, não, vem trabalhar comigo que eu vou. Só que o meu sonho era ser professor. Aí chegou esse cara que eu trabalhei e falou assim, não, peraí, você vai pra Câmara, você vai ser chefe de gabinete lá. Eu falei, não, agora eu vou ser diretor da Secretaria de Esporte da prefeitura aqui. Aí ele falou pra mim, não, você vai pra Câmara. Aí ficou essa queda de braço. Aí falou assim, olha... querendo o seu trabalho. Isso, falou assim, olha, eu te dou uma sala de aula. Se eu for trabalhar... Daí você vai até brilhando. Não, que na hora, fui ser chefe de gabinete na Câmara. Fui trabalhar na Câmara, não fui chefe de gabinete não, mas eu fui ser assessor. E fui dar aula. Porque aí eu já tinha me formado e fui dar aula.
E entrei como professor auxiliar e passei a ser professor especialista, né? Que aí eu fiz pós-graduação. E aí fui convidado, a empresa comprou a FASC aqui de Pinda. Sim. E aí falou assim, olha, precisando de alguém lá com seu perfil, mas você vai ter que ir para Pinda, isso em 2017. Você vai ter que ir para Pinda e morar lá dentro, porque não vai bem não, as coisas vão mal. Uhum. E lá tem pouquinhos alunos ainda, tem 150 alunos, você tem que ir para lá. Você vai? E eu filho único, namorado. E você era de onde? De Cruzeiro. Uhum. Aqui perto. Sim. Filho único, namorando e vim. Nunca tinha nem entrado em Pinda, peguei o carro e vim. Aí chegando em Pinda, coloquei no GPS, falei, nossa, tá, é aqui. Aí cheguei lá no Externato São José, né, no Bom Jesus, e falei, pô, deixa eu ver onde vou morar. Num quartinho, uma cama, uma geladeira, e eu não tinha fogão, eu tinha que cozinhar fora na rua. Tinha que comer na rua. E aí eu vim. E aí comecei a viver a docência, a coordenação. 24 horas, só nisso. 24 horas, só nisso. Então fazia divulgação, fazia panfletagem, fazia... enfim, tudo que eu ainda faço hoje. Mas com isso comecei a sonhar em trazer novos cursos. Olha o empreendedorismo. E aí fui pegando aquilo que eu tinha e massificando. Né? E aí eu me lembro que um ponto que marcou a história né, que marcou até agora a minha carreira foi o projeto do curso de Direito. Então eu cheguei pro meu chefe e falei para ele assim, olha, essa faculdade aqui, ela só vai ter o tamanho que ela tiver quando a gente trouxer cursos, outros cursos, e um deles é o Direito. Aí eu falei assim, nossa, mas como assim? Eu falei, não, o projeto é esse, tal, contei o projeto para ele. Pessoal, o projeto é assim. E aí, com o Direito aqui, você vai dobrar rápido o tamanho da sua faculdade. E depois a gente vai virar um centro universitário, porque tendo algumas pontuações, a gente já consegue. E aí eu estava muito inserido dentro do contexto universitário já. E aí, provamos Direito. Primeiro curso de Direito de Pinda. Aí depois Medicina Veterinária. Os cursos da área da saúde, odonto, biomedicina, farmácia, estética e cosmética. E aí a faculdade foi crescendo. Daqui a pouco não coube mais aluno. Os alunos estão querendo tudo me matar lá. Porque não tem espaço. Mas realmente mesmo, como eu sou daqui de Pinda desde quando eu nasci, realmente hoje em dia o nome, né, agora se tornou universidade, né, mas o nome FASC, ele tornou uma proporção assim tão grande que meio que ela entrou no nível assim das maiores faculdades. Ela tá do lado de todos os nomes de faculdade antiga aqui, que é a FUNVIC, a Anhanguera. Hoje em dia estão todas no mesmo nível. E realmente teve uma expansão muito grande. E aí isso, hoje a FASC, olha só pra você ver, ela tem 49 anos, ela é a primeira faculdade de Pinda, e muita gente não sabe disso. Ela foi fundada pelas irmãs franciscanas. Então, porém, ela foi faculdade de arte e música durante muito tempo. São cursos que são muito importantes, são cursos valorizados, que eu valorizo principalmente. Mas até você trazer outros cursos, ela ainda não tinha esse reconhecimento. Sim. Então, sendo a primeira de Pinda, hoje a gente, graças a Deus, é a maior daqui. A gente conseguiu, em número de alunos, ter essa proporção. E maior também em número de espaço. Hoje nós temos 4 campos, inaugurando o 5º. Como que pode, né? O poder da administração. E aí eu atribuo isso. Aí vem outro leque na minha parte que soma, na minha área, que soma muito com o empreendedorismo, que é o marketing. E aí eu descobri o marketing. Então eu comecei a aprender a trabalhar enquanto coordenador, diretor com Photoshop, com CapCut, com Canva, e aí fui disseminando isso entre a equipe para eles gerarem. Então hoje eu tenho uma equipe que gera produtos toda hora. Tem um vídeo da instituição que é muito bobinho, mas que bateu mais de 2.000 visualizações, coisa que você pegou dali, copiou aqui, mudou isso aqui, pôs ali. Então a gente tem hoje uma grande relevância na internet. E nós passamos entre as redes, né, de 30 mil seguidores e seguidores de Pinda. Então Pinda hoje tem 180 mil habitantes, né? Quantos estão na internet? Seja aí 80 mil. Nós temos cerca de 30% desse público. Então é 30% da sociedade. E é um número muito expressivo para a gente enquanto sucesso. E aí minha carreira também foi evoluindo. Então eu fui me formando, eu estou me formando na minha segunda graduação.
que é letras, eu faço online, então nunca deixei de estudar. Desde os 16 anos sempre conciliei estudo e trabalho, estudo e trabalho. E aí no momento que mais me apertou, veio o ensino remoto, né, o ensino EAD. Então hoje eu sou aluno de letras do ensino EAD e sou professor universitário de empreendedorismo, gestão de pessoas e liderança, né? E tem uma ferramenta que é o Soft Skills, que eu uso muito nessas matérias, nas aulas de empreendedorismo. Então, dentro desse cenário, eu pude perceber que o estudo, a educação, ela transforma a vida de fato. E eu não estou falando de faculdade não, tá, Bruno? Você, uma vez que escolhe empreender, você deve ter estudado muito aquilo que você escolheu empreender. Então, você se tornou uma referência na sua área. E isso é devido a muito estudo. Então, né, a gente tem... e aí é uma coisa que eu falo e faço, principalmente para você que está em casa. Por quê? Hoje a gente acredita muito assim em vocação, né? A pessoa é vocacionada, quer saber? Não serve de nada. Esquece isso. Vocação não serve de nada. Serve para nada. Vocação é muito pouco importante. Por que eu estou te falando isso? Porque hoje, Bruno, a gente tem os vocacionados, né? E tem os dedicados. Então, 99% dedicação. 99% dedicação. 1% vocação, tá? Então, esquece vocação. Poxa, eu nasci bom de bola. Neymar e Messi. Os dois nasceram bom de bola. E aí? Quem que é o dedicado? Então, assim, por que eu estou trazendo essa referência para você? Porque eu nunca fui vocacionado. Eu sempre fui dedicado. Eu era o último aluno da minha sala de aula. O último. O que tinha mais dificuldade, TDAH purinho. Por quê? Sentava lá no fundo, via o que todo mundo estava fazendo, menos o que o professor estava falando. Tive extrema dificuldade. Fiz a faculdade que era em 5 anos, em 6. Mas eu era dedicado. Porém, Bruno, no último ano eu era o melhor aluno. Não tinha pra ninguém. Eu era o melhor aluno, tanto que saí e me tornei professor. E aí eu percebi que a dedicação ela é o mais importante nisso tudo. Então, independente de qualquer coisa que você escolher fazer, empreender, você tem que conhecer o seu negócio, saber daquilo que você quer, e isso é dedicação. E aí, se você for também vocacionado, aí você é 100%, ninguém te segura. Mas se você tiver os 99%, você também vai conseguir, aí ninguém te segura. Então, assim, eu tinha certeza que eu ia chegar onde eu quisesse, e ainda tem, porque eu sempre fui dedicado. E agora, vocação, né, tô correndo atrás dela ainda. Se Deus permitir, eu digo que Deus não dá asa a cobras, porque se ele me desse asas, eu estaria, né, voando muito mais alto. Mas tô contente com o que conquistei, com as coisas que eu pude contribuir, né, com as pessoas que formei. Hoje formei mais de 3.000 pessoas em Pinda e formei advogados, formei artistas, formei professores, vou formar, se Deus quiser, dentista, vou formar além de várias áreas de profissionais, eu acabo formando pessoas melhores. Por quê? Porque tem uma parada que é muito louca e eu constato isso na prática. E aí, para mim, funcionou de uma tal forma que não muda. Eu digo que a minha avó salvou minha família, né? Por quê? Porque minha avó, ela tinha extrema dificuldade financeira, né? A família da minha avó. Então fazia faxina, trabalhava com lavoura e tarará, tarará. Aquela história triste que muita gente conta. Por quê? A realidade das pessoas, né? São muito poucas pessoas que nascem em berços de ouro e outras, grande maioria, que não tem condições. E eu tô dentro dessas maiorias, né? Eu tô no meio dessas outras maiorias. Então minha avó, sabiamente, ela foi estudar e ela conta que ela estudou em carro de boi, carroça, né? Na época. E ela não tinha caderno, não tinha dinheiro para caderno. E o Estado naquela época não dava material. Então ela ia estudar e ela conta que ela pegava o saco de pão, porque eram muitos irmãos, e aí comprava-se muito pão. Então era um saco de pão grande, que ela pegava o saco de pão de cada dia e cortava ele em tiras, em pedaços, e levava aquilo como caderno para a escola. Então isso me sensibilizou muito. E com isso ela teve 4 filhos. Os 4 filhos estudaram, enfim, cada um na sua área, foram empreender. E os netos. Então veja a importância do estudo. Estudo, entenda, na área que você escolheu. Então, assim, dedicação, desenvolvimento.
E aí, com isso, Bruna, ela formou a família. E uma generalzona, bravona, nossa, cansei de apanhar de espada de São Jorge. Mas eu entendi essa educação como uma educação que não me permitia ser menos, porque eu não podia levar as coisas na brincadeira, tendo em vista a dedicação que aquela mulher teve, a dedicação que a minha mãe teve. Então hoje, agora recentemente, eu me formei no mestrado, e eu sou o primeiro da minha família a formar no mestrado. Mas por quê? Porque minha avó começou esse trabalho lá atrás, e eu hoje só estou dando continuidade. Então nosso objetivo, enquanto ser humano aqui na Terra, é só evolução, é só prosperar, né, e desenvolver melhor a nossa família. Então, assim, o meu sonho, qual que é? É que alguém um dia fala, nossa, eu formei o Eduardo lá na FASC, o Eduardo era diretor, nossa, ele era chato, mas, nossa, valeu de alguma coisa, porque eu tive oportunidade, eu consegui estudar, e com isso a gente constrói a imortalidade. Então, se alguém te pergunta assim, você vai viver para sempre, Bruno? Qual que é a sua resposta? Que sim, na memória das pessoas. Aí, parabéns, sucesso, é isso. A gente fica eternizado na memória das pessoas. Então, né, Deus queira que alguém dê o nome de uma rua aqui que chame Eduardo Aguiar. Por quê? É a eternização da pessoa. E que eu esteja vivo na memória das pessoas. Então, por quê? Pelo meu trabalho, pelo aquilo que eu escolhi fazer e aquilo que eu escolhi transformar vidas. Então, assim, eu conto relatos, né, de jovens, de estrutura, de uma vida totalmente envolvida em uma área totalmente periférica, e tinha tudo para dar errado. Então, assim, a história que a gente conta, ela pode ser contada por diferentes pessoas. A mesma história pode ser contada por diferentes pessoas. Como assim? Tem um empresário, que eu não vou falar o nome, porque ele é aqui de Pinda, e ele fala assim, nossa, rapaz, eu conquistei o que eu conquistei, eu conquistei o que eu conquistei, eu tenho o que eu tenho a família que eu tenho, porque a minha mãe era alcoólatra, o meu pai batia nela, e durante muito cedo eu fui morar em um abrigo, né? Eu fui morar em um abrigo e em casa não tinha nada, e por isso eu me dediquei tanto, por isso eu batalhei, por isso eu formei a família, por isso, né, eu fiz isso. E aí eu conheço os dois, e ele tem um irmão, e que passou em clínicas de recuperação e tudo mais. O irmão conta a mesma história. Não, eu não dei certo na vida porque meu pai batia na minha mãe era isso, era aquilo, era o outro. Então, olha só, a gente usa o exemplo que a gente quiser. Mas quem constrói a nossa história somos nós mesmos. Então você pode ter o motivo que você tem, tanto para o bem quanto para o não tão legal. Então isso me marca muito, enfrentar essas realidades de hoje, ver muita gente questionando, né, muita gente duvidando, muita gente, mas eu não fui porque o prefeito não isso, eu não fui porque o governador não isso, porque o deputado não isso. Esquece, conversa, porque a gente, né, faz o nosso próprio futuro. Nós fazemos a faculdade, não é a faculdade que faz o aluno, é o aluno que faz a faculdade. A gente escolhe onde vai morar, com quem que a gente vai casar, com quem que a gente vai se relacionar. É tudo escolha sua, e você é responsável. O problema hoje que a gente enfrenta é a terceirização da culpa. Eu faço palestra na Fundação Casa, em alguns presídios aqui da região. Vou lá no IR, que é aquele presídio famoso que tem aqui em Tremembé. Vou na P2 feminina de Tremembé. Fui agora no Potim. E a história é a mesma. E papo reto, numa cela com 50 ladrão, enfim. O papo é reto, não tem conversa. Não sei o que lá. Tudo mentira. Tudo mentira. Estão tudo mentindo. Mentindo pra não sei quem, mas estão mentindo. Então mentindo pra si mesmo, né? É isso. A gente mente pra gente mesmo. Quando a gente desacredita que a gente não consegue fazer isso, fazer aquilo. Eu acho muito difícil um empreendedor assim, que realmente ama o que faz, não ter nenhum período que passou dificuldade na sua carreira e falar assim, cara, naquele momento eu quase desisti. É isso. E assim, empreendedorismo, hoje a gente vê aí as leis mudando, a gente vê muita coisa. Recentemente tem
o 6 por 1, que pode virar 5 por 2, né? E aí é uma redução da jornada de trabalho. É um tema que eu curto bastante, tá? É um tema que eu gosto, mas a gente tem que olhar com muito cuidado para o empreendedor também, como é que vai ficar os impostos, né? Se vai haver a dedução de impostos, se vai haver a redução. Então a gente tem que olhar muito bem esse projeto de lei para ver de fato o que vai acontecer e o rumo que a gente vai tomar. Por quê? Porque às vezes o grande ele não sofre impacto nenhum, mas e o microempreendedor? E o MEI? E aí? Isso que é preocupante. Então, sem bandeiras, tá, gente? Sem apologias, mas a gente tem que ter uma consciência de entender de fato as leis e os projetos que estão acontecendo. Por isso, a educação é tão importante. Porque é algo que ninguém tira, né, da gente. E é um ditado até popular, até clichê o que eu vou falar, mas eu falo sempre. E vou continuar repetindo. Porque bens materiais a gente perde, mas a educação, conhecimento, ninguém tira. Então você pode estar em qualquer lugar e raramente você vai deixar alguém te enganar. E aí, Bruno, tem um movimento que é muito interessante, que é mais difícil do que ganhar dinheiro. Sabe qual é? Não deixar as pessoas pegarem o seu dinheiro. Então, assim, tomarem o seu dinheiro. Ganhar dinheiro é mais fácil que não deixar a pessoa tomar. Então tá toda hora alguém tentando tomar seu dinheiro. Tem toda hora alguém tentando pegar seu dinheiro. Ah, não, daqui eu vou fazer. Ah, leva o seu carro lá. Ah, não, estragou a correia dentada, mas aí tem que trocar também o disjuntor, aí tem que trocar a bomba de combustível, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E se você entende mecânica, você fala, peraí, não, isso aqui não tem nada a ver com o outro. Né? Uma coisa tem nada a ver com a outra. Então, conhecimento em diversas áreas, a gente tem que estar atento. Eu, por exemplo, eu pago o chat GPT. Pago? Opa, pago lá pro como é que é o nome dele? O dono da Microsoft. Lógico que eu pago. Pago $20 por mês. Tô toda hora consultando, pesquisando. Por quê? Porque ele me ajuda a ter conhecimento. Então eu tenho acesso a planilhas, eu faço planilhas que eu demoraria 24 horas. Tem como baixar o aplicativo pago? Opa! Quando você manda fazer uma planilha, tem como baixar ela? Na hora. E ele pelo gratuito não tem como. Ele não só te permite baixar, como ele coloca nas nuvens, pra você não gastar muito com download. Então ele sobe para as nuvens. Então eu tô assim, por exemplo, hoje, né, eu tava fazendo um trabalho do curso que eu faço de letras. E aí eu pensei, poxa, eu vou colocar isso em planilhas. Mas, nossa, é tanta informação, como é que eu vou planilhar? Peguei todas as informações e falei, seu chat, me dê uma planilha organizada pelas colunas, nome, tema e cidade dessa pesquisa. Na hora. Feito. Baixou em Excel. Tá aqui, tá pronto. Então a gente precisa, e aí eu tenho uma pergunta para você, e a gente precisa estar atualizado. Então assim, a gente fica com medo, né? Porque sempre, né, você é um pouquinho mais novo que eu, fez há pouco, quase nada, mas a gente sempre ouviu falar no futuro, né? E no futuro vai ter carro voador, no futuro vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter o outro, as máquinas vão dominar. Mas e aí, a empresa aqui de Taubaté já está anunciando o carro voador, que ele já está fabricado, ele já existe. Então o futuro, né, chegou e a gente está nele. Mas eu te digo, e aí esses tempos conversando com uma pessoa, né, que trabalha comigo, aí eu falei para ele, tá, mas você não tem medo não, cara, dessas coisas tirarem o nosso trabalho? Eu falei, não tem medo nenhum. Por quê? Porque, na verdade, vai ter sempre alguém que dê os comandos. O chat precisa de alguém para dar os comandos para ele. E que esse alguém seja eu. Então eu estou toda hora fazendo ele trabalhar para mim. E com isso eu vou ganhando qualidade de vida. E com isso eu vou, né, de certa forma, ganhando tempo, eu vou ganhando otimização, eu vou ganhando bons resultados. Então a tecnologia é um dos fatores que me cativa muito. Eu sou amarrado em tecnologia, gosto bastante, gosto muito da parte de sofisticação, inovação. Então são temas que devem ajudar a gente na nossa empresa. E aí a tecnologia com o empreendedorismo
aquele feeling, a ideia, e aí eu falei mais cedo para você do soft skills. O soft skills é um termo em inglês, né, que ele fala sobre isso. O soft skills nada mais nada menos do que o bem engajado, do que o despojado, o cara que tem aquele feeling, aquela habilidade de transformar o limão numa limonada. Então essa ferramenta soft skills, ela é muito sobre a pessoa, sobre o produto. E sobre a pessoa que vai fazer aquilo acontecer. E aí eu vou nas escolas, Bruno, dos estados, imagino que nosso tempo já deve estar caminhando aí para o final, mas eu estou sempre tentando conversar com os jovens, porque eu acho que os jovens eles têm um diferencial que muitas das vezes a gente não tem. Então, de feeling, de pegada, o jovem já nasceu conectado. Você é desse século, né? Você é de 2001. Não, sou de 99. 99? Uhum. Tá. Então, por quê? O que acontece com isso? A gente percebe que não tem nada a ver, tá? O que eu tô te perguntando, mas assim, a pessoa que tem 17, 18 anos, ela já nasceu na internet. A internet, né, principalmente ali nos anos 2000, ela começou a existir, mas nem todo mundo tinha acesso. Então, 2004, 2006, 2010, ela já começou a popularizar mais pessoas tinham acesso e tudo mais. Hoje o jovem já nasce conectado. A criança ela já pega o celular, já roda para baixo, para cima, para o lado, vai no YouTube, vai não sei na onde, não sei se você tem filho já, mas ela já nasce conectada. E a gente não, a gente precisou passar por esse processo de transição. E isso acaba nos deixando um pouquinho fora a gente não tem a desenvoltura que um jovem tem hoje com a internet. Então, a gente precisa estar conectado com os jovens, a gente precisa estar vendo o que eles estão fazendo. E aí eu vou nas escolas do estado, vou fazer palestra, vou falar da faculdade, vou conversar alguns temas que são relevantes com eles, e eu percebo que eles têm essa desenvoltura e essa conexão que às vezes a gente não tem. Então eles estão, não, pega aqui, faz isso, vai no outro, faz ali, daqui você manda aqui, daqui você pega o outro, e isso você faz. Então, assim, a gente precisa ter a plena consciência de que a gente precisa estar sempre desenvolvendo. E aí eu entrei nesse assunto para falar o seguinte: o que eu falo para eles é que eles precisam, independente de qualquer coisa, e todo mundo precisa ser desenrolado, conseguir desenvolver alguns produtos, porque hoje a sociedade, e aí principalmente eu percebo isso mais nos jovens, eles falam para você assim, não, mas isso eu não faço, isso eu não tenho acesso, isso eu não vou fazer, isso eu não estou disponível para fazer, que é bom, né? E aí a gente entra num outro perfil, numa outra discussão, que é uma discussão que precisaria de mais 3 programas para a gente poder falar, que seria a parte das características profissional de cada geração. Então, a do seu pai tem uma, a sua tem outra, e a dos seus filhos vão ter outro perfil. Então, assim, resumindo, sintetizando, eu acho que os nossos filhos vão viver melhor do que nós. Sim. Então, a minha impressão é essa, mas aí eu tenho alguns argumentos para sustentar essa teoria que eu tenho. Então, o jovem, ele precisa ser desenrolado, e a gente precisa ser desenrolado também. Então, hoje eu não levanto nenhum dia com a certeza de que eu vou vencer todos os desafios. E se eu não conseguir hoje, amanhã eu acho que eu consigo. E se não der amanhã, no outro dia eu tô tentando. Então, assim, com isso, a gente cria uma constância que vai em rumo ao sucesso. E isso precisa ser de todo mundo. Não é que não tem fracasso, não é que não tem não. Tem toda hora. Toda hora eu tô batendo a cara. Só que, né? E a gente aprende a levantar, a gente fica mais cascudo, a gente aprende a apanhar. Às vezes nem dói tanto. Então, é muito empreendedorismo, né? É ver isso todos os dias. Todos você os acordar dias. Prontinho pra apanhar. É isso. E tá tudo bem, porque né, quem às vezes não engole sapo se torna obsoleto. E quando você se torna obsoleto, né, quando você e aí tem até eu gosto muito dos livros bíblicos. E aí tem uma passagem bíblica que fala que a soberba precede a queda. Então, quanto mais duro
soberbo você é, você vai estar sujeito à queda. Então, assim, a gente tem que aprender muito com os nossos passados, né? Com quem já passou. E o ser humano é o que ele é há 10 mil anos atrás. Hoje a gente tem algumas diferenças, que é, por exemplo, a tecnologia. Mas o ser humano é o ser humano que ele era 10 mil anos atrás. Então a gente não tem muito o que aprender, não. A gente tem que assim, ter a consciência de observar os nossos antepassados, né? As gerações passadas, ver o que deu de errado e ajustar para o futuro. Então são esses temas que me cativam e eu vou trazendo isso para dentro do empreendedorismo e vai virando uma grande brincadeira. Poder empreender, poder acumular sucesso, poder aprender com os fracassos que são constantes. Eu acho que isso acontece na vida de todo mundo. Tem dia que parece que dá tudo errado, né? Sim. Que é melhor não acordar. E, nossa, deu tudo errado. Tem dias que é só Jesus. Então, e aí você tem que sorrir, você tem que ser forte, você tem que... E precisa, de fato, dar a volta por cima. E, quem sabe, separar o profissional do pessoal, poder chegar em casa, dar um abraço. E que diferença faz, né? Algumas coisinhas na nossa vida. Por exemplo, como é que vai você? Como é que você passou hoje? Como tem passado? Tem uma passagem de um ator que eu gosto muito, que é o Tony Ramos. Ele estava dando uma entrevista pro Pedro Bial, no podcast do Pedro Bial. Não sei se faz o podcast do Pedro Bial, não sei se faz o sucesso que o seu faz. Mas, né? E aí ele falava isso. Às vezes eu sinto falta das pequenas coisas de tudo bem, como vai você? Como é que foi o seu dia? Como é que você tem passado? Como estão os seus pais? Como estão os seus filhos? Como estão os seus netos? E a gente, com a correria do dia a dia, a gente vai perdendo esses valores. Então é uma coisa que me atenta muito. Às vezes, né, eu tenho afilhados que eles moram em outra cidade, a 1h30 de distância. Às vezes eu pego o carro aqui, 5h30 da manhã, 6 horas, dirijo até a cidade deles para levar eles na escola. Por quê? Eu não posso perder isso. Essa infância. Não é o meu trabalho que vai me deixar de perder a infância. E aí, tudo isso são vendo coisas, erros, né? Que os nossos pais, que os nossos avós, que o nosso coleguinha cometeu. Existe o outro lado do empreendedorismo, né? Que muitas pessoas, elas deixam de dar valor. Muitas vezes o empreendedor, ele vai e só quer saber de acordar, ganhar dinheiro. Muitas vezes tem um faturamento alto, porém aquilo não é o suficiente para ele. Exatamente. Né? Então, a gente finaliza esse podcast com essa mensagem, né, para o empreendedor, que muitas vezes a gente se dá tanto, né, para nossa empresa, como o Eduardo também, ele empreende dentro de outras empresas, que também é uma forma de empreender sensacional, de você expandir uma empresa consolidada, um nome, que é muito difícil você entrar dentro de uma empresa e conseguir gerenciar todos aqueles professores, funcionários, do que começar do zero. Então, são várias formas de empreender e a gente pode ter certeza que nenhuma das são fáceis, mas todas são recompensadoras, né, Eduardo? É verdade, a gente aprende em cada uma delas, né? A gente traz uma lição de vida, de superação, a gente traz uma história. E minha impressão de que as nossas histórias, né, fazem a pessoa e transformam as pessoas que nós somos. E isso vai ser transmitido de gerações em gerações, até aí a gente se tornar imortal nas memórias daqueles que a gente amamos. Então, o empreendedorismo para mim é isso. É uma oportunidade. Eu já fiquei muito pilhado, já fui fazer tratamento psicológico, já fui para psicólogo, psiquiatra, e eu vi que não compensa. Então, uma frase assim que eu digo que é muito importante para mim, só pra gente finalizar, gente, e aí, Bruno, usa isso. Você que tá aí em casa também, use isso. Você vai morrer. É fato, você vai morrer. Então não se preocupa, tudo acaba, tudo passa e a gente não vai levar nada. Então, né, você vai morrer. Então, assim, nos meus principais dias de mais, como é que eu posso te dizer, de mais estresse, eu me lembrava disso. Calma, peraí, eu vou morrer. Não tem por que ficar tão bravo assim, né? E aí é isso. Obrigado pelo convite. Nossa, essa frase é sensacional pra gente acabar, né, finalizar esse episódio. Da gente se lembrar que um dia a gente vai morrer. E que hoje não é o fim do mundo, por mais que pareça. É verdade. Né? Muito obrigada, Eduardo. Foi um prazer ter essa conversa com você. Eu aprendi muito. Eu que aprendi. Muito obrigado por tudo. E é isso, a gente se vê. Gente, até a próxima. Se você gostou desse episódio, comenta aqui abaixo. Mande para alguém que precisa muito ver sobre todos esses insights.
E também se inscreva no canal, né? Até a próxima. Tchau, tchau.